Paz do Senhor, meus irmãos. Para você que não me conhece, eu sou o missionário Wilson, essa é a minha filha Emily, e nós estamos saindo agora em direção ao Chuí, para dar início a uma missão que visa atravessar o Brasil, em direção ao Iapoque. Nós vamos sair do Chuí ao Iapoque. E você é nosso convidado, desde já, a embarcar junto nessa missão. Nós gostaria de contar com a oração de todos os irmãos, para que possamos ser bem-sucedidos e tocar o coração das pessoas, cumprir o propósito que Deus tem para essa missão, nos lugares onde passarmos, e você pode estar nos acompanhando. Podemos estar interagindo com vocês no decorrer de todo esse trajeto aí, nas igrejas onde nós passarmos, nos lugares aonde nós formos, nos lugares onde fizermos o evangelismo. E mais tarde nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre a região do Chuí, quais são os desafios que nós vamos enfrentar lá, o que é o desafio de toda aquela região do Chuí ali. Nós vamos estar conversando um pouco mais ao longo do trajeto. Pessoal, começamos a viagem. Vamos ter que pegar um atalho porque o trânsito está todo parado aqui por conta de um acidente. E aí agora nós, pelo Waze, conseguimos um atalho. Vamos ver se vai dar certo. Vamos mostrando para vocês. Olha a fila que tá aqui. E cá estamos nós de novo no fim da fila. Não é uma entrada ali. Gente, voltamos tudo porque o Waze disse que tinha um atalho. O atalho não existia. Paramos no posto, pedimos informação, conseguimos, mas eis que a fila estava aqui atrás já de volta. E então a gente só voltou para o fim da fila, no caso. E estamos aí. Agora parar um pouco aqui e descansar de andar. Irmãos, ficamos 3 horas e pouco preso naquela fila lá no acidente. Era uma carreta que tinha tombado, invadido a pista, estava toda a pista trancada. Depois daquilo pegamos uma chuvarada, mais um toró de chuva. Na estrada agora estamos chegando na cidade de Rio Pardo. Estamos a 513 quilômetros do Chuí. E essa noite nós vamos pousar em Pelotas, devido a todo esse atraso que teve, todo esse tempo que a gente ficou parado, né? Então a gente vai parar em Pelotas, pousar essa noite em Pelotas ali, e depois, quando nós chegar em Pelotas lá, nós vamos mostrar para vocês a acomodação onde nós vamos estar pousando lá, e a gente vai continuar conversando. Agora vamos ter que parar em Rio Pardo aqui, para reabastecer a água do limpador de para-brisa, porque é tanta chuva que esvaziou o limpador de para-brisa. Até o para-brisa está todo meio churriado, meio sujo aí. Pessoal, estamos chegando agora aqui em Rio Pardo, uma cidade com um histórico cultural muito importante. Inclusive, aqui em Rio Pardo tem a rua Júlio de Castilhos, que ela foi a primeira rua calçada do Rio Grande do Sul, isso no ano de 1813. E essa cidade também ela é conhecida como uma das cidades do Rio Grande do Sul em que mais tem patrimônio histórico e artístico nacional. Então, ela tem muito patrimônio tombado. Por aqui já escureceu, pessoal. Estamos ainda 2 horas de Pelotas e paramos ali atrás em Rio Pardo antes para pegar o pastel e seguimos viagem aqui para chegar no nosso destino de hoje, para descansar e amanhã seguir ao Chuí.
Já chegamos aqui na nossa acomodação e agora a gente vai conversar um pouquinho com vocês. Olá, irmãos. Agora vamos poder conversar um pouquinho com calma, com mais calma aqui. E desde já gostaria de dizer para os irmãos que não leve muito em conta aí os erros de gravação aí, porque na verdade eu particularmente sou mais grosso que dedo estroncado. Para os irmãos terem uma noção, nem rede social eu não tinha. Então agora que foi criado essas redes sociais aí, então para mim é uma coisa muito estranha estar falando com um telefone. Mas enfim, vamos lá. Tem que ir se inovando, vamos botar assim, vamos dizer assim. Mas assim, irmãos, basicamente o que nós vamos raciocinar agora é sobre os desafios dessa região. Para os irmãos terem uma ideia, ali a região do Chuí é uma região em que 50, mais ou menos a metade da população da região, de toda aquela região ali, as pessoas não têm religião, ou seja, são ateus, agnósticos ou completamente sem religião. O restante que tem ali uma parte é islamismo e a grande maioria são de religiões africanas, de matriz africana, seja Umbanda, Quimbanda, Nação, Candomblé, Magia Negra. Então é o que predomina. Para os irmãos terem uma ideia, desde os free shops, os irmãos vão ver depois nas gravações, que desde os free shop lá é como se tu entrasse num supermercado lá de tanta imagem. Então, e começando aqui por Pelotas mesmo, que nós fomos agora no shopping em Pelotas aqui, os irmãos para caçar alguma coisa para comer ali, e ali já entrando no shopping tem imagens para tudo que é lado ali. E isso que nós estamos ali a cerca de 300 quilômetros do Chuí. Então aquela região, o predomínio ali é religiões de matriz africana. Mas, para os irmãos terem uma ideia, Santa Vitória do Palmar, ela está no ranking nacional como a cidade no Brasil com maior número de pessoas por índice populacional, né? Em primeiro lugar, religiões de matriz africana. Então é o que predomina em toda a região. Aí a gente analisa o seguinte ponto. Muitas vezes, muitos missionários, eles olham, e as pessoas também têm essa visão, que o missionário, ele precisa, ele tem que estar num lugar com grande dificuldade, onde existe uma grande vulnerabilidade, e é muito importante, com certeza. Eu acompanho missionários, e nós vamos chegar lá na região Nordeste, lá que os irmãos vão ver, que tem irmãos lá na região do Acre, na região da Amazônia, lá que atravessam grandes dificuldades para chegar nas áreas ribeirinhas, em todas aquelas regiões, a chegar, enfrentam desafios com o atoleiro, atravessar mata para chegar. E esses são alguns dos desafios que existem no trabalho missionário. Mas é importante alertar as igrejas abrir os olhos, que muitas vezes regiões onde é tranquilo, ela também tem uma grande necessidade para a obra missionária. E um dos desafios é esse, que não é um desafio físico, não é um desafio geográfico, das condições difíceis, intempéries, atravessando mato, selva, rio, mas é onde há uma grande necessidade de missionários, porque aqui enfrenta uma outra batalha, que é uma batalha espiritual. Então o desafio aqui é a batalha espiritual. E para os irmãos terem uma ideia, é uma necessidade com muita urgência. Então por isso que o objetivo dessa missão foi começar o trabalho por aqui, para nós poder dar um grito para a igreja despertar, para os missionários despertar e olhar para essa região do país, para a gente dar vamos dizer assim, fazer com que as pessoas consigam voltar a atenção e entender que, imagina que numa região como essa, 7% só da população é evangélica. O restante é dominado por outras religiões, ou ateu, ou pessoas que não têm religião. Então, imagina a necessidade que existe de um trabalho de evangelismo, de um trabalho forte aqui, porque o que acontece? Por que essas pessoas elas estão sem religião?
Por que que essas pessoas estão aderindo a outras religiões? Elas estão aderindo porque é o que elas veem no dia a dia, é o que predomina. Agora, no momento em que o evangelismo ele estiver nas ruas, que o evangelismo também estiver predominando, que tiver missionários trabalhando, que tiver igrejas evangelizando, o cenário começa a mudar, a situação começa a mudar, vidas começam a ser impactadas e as verdades da palavra de Deus começam a pesar na consciência dessas pessoas. Porque enquanto elas não estão sendo atravessadas por as verdades da palavra de Deus, elas ficam dentro do que é conveniente. Então, e muitas vezes vão para o espiritismo, vão para o ocultismo. Então, nós vamos conversar muito a respeito disso. Vamos conversar muito no decorrer do trabalho, o trabalho que nós vamos realizar. E esse é o apelo que eu faço desde já. Começando para você, meu irmão, minha irmã, que tem um desejo no coração, que você sente que tem um chamado. Coloque em oração, analise, porque fazer a obra de Deus não quer dizer que nós precisamos ir para um lugar remoto da terra, não. Fazer a obra de Deus é travar uma batalha para que as pessoas sejam alcançadas. E muitas vezes há uma grande urgência naquelas pessoas que estão se perdendo, que estão indo para um caminho que conduz à destruição. Essas existe uma grande urgência para a gente poder abrir os olhos delas, resgatar e fazer com que elas se voltem para Jesus para que sejam salvas. Então, por isso que eu vejo que essa região tem uma grande urgência. Então, analise isso em oração, se você tem um desejo de apoiar algum lugar, de iniciar uma obra missionária ou de começar um trabalho nesse aspecto de evangelismo. Essa região é uma região que tem grande necessidade. Considere em oração, converse com Deus, que o Espírito Santo, com certeza, se for da vontade de Deus, vai falar ao seu coração. A gente vai continuar mostrando para vocês toda a realidade, o trabalho, nos próximos vídeos também. E para isso, desde já, a gente convida que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, envie para os seus amigos, familiares, os irmãos da sua igreja, para que mais pessoas possam conhecer a realidade dessa região e apoiar esse projeto importante, essa missão que a gente está desenvolvendo, que com certeza ela tem um propósito que vai além daqui, que pode alcançar você, a sua igreja, o seu chamado e as pessoas do seu círculo também. Porque o que nós vamos fazer a partir de amanhã é chutar as portas do inferno. A verdade é essa. Então, o que acontece? A partir de amanhã nós vamos para cima, nós vamos bater de frente, nós vamos pregar que Jesus Cristo é o único Salvador, que não há outro Salvador. Então nós vamos mexer no vespeiro e com certeza nós vamos contar com as suas orações, porque eu tenho certeza que o nosso objetivo aqui é impactar vidas, o nosso objetivo é que pessoas possam ser salvas e por isso nós vamos falar a verdade, e a verdade é que só Jesus Cristo salva. Não há outro meio de salvação. Então você vai acompanhar tudo isso nos vídeos, por meio de pregação pública, nos lugares mais movimentados daquela região, nas igrejas. Então, com certeza, nós vamos precisar muito das suas orações e com certeza vamos movimentar aqui para que a gente, ao sair dessa região aqui, consiga deixar sementes plantadas e se Deus permitir que alguns irmãos aí possam se mover a vir para essa região aqui, alavancar o evangelismo aqui, para inverter esses números aí, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe vocês, sua casa, sua vida e sua família, e nos vemos no próximo vídeo. Até o próximo vídeo.